A Bíblia nos chama de família. João capítulo 2. João capítulo 2. Primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. Está ali, ó. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. É mais ou menos de 80 a 120 litros de água. Próxima. Aí disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nos até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amado Deus, fala conosco. E permita, Senhor, que vivamos este novo vinho, o melhor vinho, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o tema da minha mensagem é o milagre da transformação. Versículo 11, a Bíblia diz: foi o princípio dos milagres de Jesus. Então, não importa o que digam na internet, antes desse não houve milagre algum. Houve milagre de Jesus? Não, irmãos. A Bíblia diz que esse foi o primeiro. E Jesus poderia ter iniciado o seu ministério de milagres numa outra festa, numa outra data importante. Poderia ter sido numa Páscoa, na festa das cabanas, talvez na festa do Pentecoste. Porém, Jesus escolheu ser um casamento, que bodas é casamento. E por quê? Porque casamento na Bíblia ilustra o relacionamento de Deus com o seu povo. Você vai encontrar diversas vezes no Velho Testamento Deus usando essa ilustração para mostrar o relacionamento dele com Israel, dele agora com a igreja. Então, por exemplo, o livro de Oséias é todo ele destinado a essa figura, a essa ilustração. Então, Deus usa casamento para mostrar como ele se relaciona conosco. Porque casamento é uma aliança. Casamento é um concerto, é um pacto. Então, Deus é um Deus de aliança. Como é que Deus se relaciona com a humanidade? Deus se relaciona através de alianças. E às vezes as pessoas não entendem muito o agir de Deus, porque elas não compreendem que Deus trabalha a partir de aliança. Tudo que Deus faz por causa de uma aliança. Nada do que Deus faz fora de uma aliança. Então, se aquilo está dentro da aliança, do pacto de Deus, como no momento, na nossa época, com a igreja, então Deus vai fazer por causa de uma aliança. Não se esqueça disso. É importante a gente estudar sobre alianças, porque Deus é um Deus de pactos. Deus é um Deus de alianças. Aí encontramos Deus fazendo aliança com Adão. Encontramos Deus fazendo aliança com Abraão. Depois as coisas mudam. Deus faz uma aliança com Moisés. Deus faz uma aliança com Israel. Deus faz uma aliança com Davi. Hoje vivemos a nova aliança. E cada etapa na Bíblia da revelação de Deus, essas revelações estão acompanhadas de uma aliança. Então, estudamos a Bíblia entendendo que a revelação de Deus ela é progressiva e cada etapa que Deus traz nova, ela é acompanhada por uma aliança. Jesus não só iniciou a sua obra num casamento, mas ele vai culminá-la também num casamento. E é interessante que tanto João
no Evangelho de João, aqui no capítulo 2, que mostra Jesus iniciando o seu ministério num casamento, quanto também aquele muito novo, quanto também lá em Apocalipse, quando João já tem mais de 90 anos, ele está ali na ilha de Patmos preso, os céus se abrem, ele tem uma revelação tremenda em Apocalipse 19, ele vê a igreja entrando como uma noiva, e ali ele fala sobre as bodas do Cordeiro. Não é lindo ver isto? Como é que toda a Bíblia se encaixa? A Bíblia é um livro de romance. A Bíblia é um livro de amor, porque mostra um Deus que ama e culminando a sua história num casamento. Apocalipse 19, 7 diz: alegremo-nos e exultemos, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Versículo 9: bem-aventurados os que são chamados às bodas do Cordeiro. Eu vou estar lá, você vai estar lá, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Estamos sendo preparados, estamos sendo vestidos, aleluia, estamos sendo adornados como uma noiva, para um dia participarmos deste lindo casamento. Jesus iniciou o seu ministério num casamento também para reforçar a importância de um casamento, a importância que a família tem. E é neste exato milagre, pela primeira vez e única vez, que a mãe de Jesus está presente. Veja como este milagre tem a ver com família, como a família, que é um tema importante. Deus está aqui reforçando a importância da família. A mãe de Jesus tem um momento ali, ela fala, ela ensina, ela vai nos ensinar que devemos fazer tudo aquilo que Jesus mandar. Ela mostra que Ele é o Senhor, é Ele que orienta, é Ele que pode, é Ele que abre. Então, ela vai dizer para os empregados: fazei tudo que Ele vos mandar. Ela não faz o milagre, porque ela não pode, mas ela aponta para quem pode. Aleluia, Jesus pode. Diga comigo, Jesus pode. Aleluia, Jesus é quem faz milagres. Então, neste primeiro milagre de Jesus, eu vejo o interesse de Deus de que a sua família seja uma família restaurada, transformada, abençoada. Deus deseja que você viva feliz em família. Deus deseja entrar na sua casa e fazer da sua casa um ambiente de milagres. Quantos milagres no Velho e no Novo Testamento acontecem dentro de casa? Gente, igreja é um lugar de milagres. A Bíblia mostra dentro da igreja, dentro da sinagoga, no lugar de culto, Jesus operando milagres, gente sendo curada, transformada. Mas a minha casa também é lugar de milagres, aleluia. Na minha casa Jesus fala, na minha casa o Senhor reina, na minha casa o Senhor cura, aleluia, e na sua também. Lembre-se de levantar, de erguer um altar ao Senhor dentro da tua casa. Igreja é lugar de culto. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas a sua casa também tem que ser um lugar de culto. Faça um culto doméstico, chame os seus filhos, leia a Bíblia, adore ao Senhor, permita que Deus reine no seu lar. Não abra a porta, não permita que o diabo venha e traga influência, peso, maldição, mas permita que o Senhor tenha autoridade e liberdade para trabalhar dentro da sua casa, aleluia. Então Deus é um Deus que transforma, e Ele quer transformar dentro da sua casa. Deus tem bênçãos para o seu lar. Agora, Jesus iniciou um milagre num casamento, naquele casamento, porque era um projeto que se iniciava. Era algo que começava ali, porém, que estava fadado a fracassar. Era uma festa, uma comemoração de algo que estava iniciando, era o começo da história de um casal, porém, as coisas estavam dando errado. E Deus é Deus de começos. Deus é Deus de novos começos, de recomeços. Aleluia. Deus quer abençoar
coisas que precisam ser iniciadas. Talvez aquilo que está começou também a dar problemas. As coisas começaram a complicar. E geralmente quando estamos envolvidos em algo grande, e geralmente quando estamos iniciando algo que tem a bênção de Deus, por incrível que pareça, muita coisa dá errada. Mas Deus tem uma palavra para você hoje. Há coisas que você precisa iniciar. Diga isso com autoridade à pessoa que está ao seu lado. Há coisas que Deus quer que você inicie. Há coisas que Deus quer que você inicie. E Deus quer abençoar este início. Deus quer abençoar este começo. São começo de novos projetos. São início de novos relacionamentos. São degraus novos. Deus quer te promover. E eu vou falar agora com a autoridade do Espírito Santo. Deus quer trazer promoção à tua vida. Deus quer te levar acima. Deus quer trazer crescimento. Deus quer trazer desenvolvimento. Aleluia! Coisas novas, empreendimentos novos. E a presença de Jesus ali garantiu a continuidade. Porque tem coisas que até começamos, mas não levamos adiante. Há coisas que começamos, mas por alguma razão paramos. E às vezes elas são engavetadas. E Deus quer desengavetar coisas que não deveriam ter sido paradas. Aleluia, aleluia. É hora de colocar adiante. Então, naquela festa, um lugar de alegria, um lugar de comemoração, aquela família iria passar um vexame, porque acabou o vinho. Porém, em vez daquela família passar o vexame, a Bíblia vai dizer que no final houve admiração. Não importa o que o diabo esteja tentando fazer na tua vida, ele não será bem sucedido. Amém? O Senhor vai interromper este problema, esse obstáculo, essa oposição, e o Senhor vai reverter e vai trazer bênção, alegria, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Jesus ali trouxe socorro, a presença do Senhor traz livramento, a presença do Senhor traz direção, a presença do Senhor traz o equipamento, o recurso que precisamos. A presença do Senhor nos capacita, porque não é desejo de Deus que você vá até onde você sozinho consegue, porque isso o ímpio lá fora faz. O interesse de Deus é que você vá além daquilo que você sozinho consegue ir. Deus quer te levar, amém. Levante a sua mão e tome posse disso agora pela fé. Diga comigo: Deus vai me levar além. Deus vai me levar, amém. É além da sua capacidade, é além do seu entendimento, é além dos seus recursos naturais, é além da sua até mentalidade, porque Deus é um Deus de coisa grande. Deus é um Deus que nos leva além. Agora, Jesus também realizou aquele milagre porque algo essencial, algo fundamental faltou: o vinho. Gente, eu quero que você entenda a cultura da época. O vinho era importante porque não havia substituto. Não havia limão para fazer limonada. Não havia Coca-Cola nem Guaraná. Então, o que eles tomavam em qualquer festa? Era o suco da uva. Era o que eles tinham, era o que eles plantavam, era o que eles colhiam. Então, toda festa havia o suco da uva. Às vezes ele fermentado, muitas das vezes não, mas é o que eles tinham para usar em qualquer comemoração. E há coisas que são essenciais nas nossas vidas e às vezes faltam. Existem coisas que quando faltam não fazem tanta diferença, mas existem coisas realmente importantes que elas não podem faltar, porque quando elas faltam, comprometem a nossa vida, comprometem o nosso bem-estar, podem comprometer a nossa saúde, a nossa família, pode comprometer o nosso trabalho, o nosso empreendimento. Existem coisas que quando faltam, comprometem até o nosso relacionamento com Deus. Então o Senhor ali vai agir de maneira milagrosa, sobrenatural, porque algo importante faltou. Vocês lembram quando faltou azeite
na casa da viúva. Então, o Senhor multiplicou. Quando faltou peixe no barco de Pedro, a pesca maravilhosa. Quando faltou pão para abençoar, para alimentar a multidão, o Senhor multiplicou o pão. Quando Pedro não tinha o dinheiro para pagar o táxi exigido pelo governo, o Senhor mostrou como pescar um peixinho que tinha engolido uma moeda. Então, de alguma maneira, Deus não quer que falte. E se alguma coisa essencial está faltando, eu quero profetizar nesta manhã. Eu creio que vai haver uma intervenção de Deus, porque o Jesus que entrou naquela festa e percebeu que algo importante faltou, ele transformou a água em vinho. Aleluia! O Senhor vai trazer aquilo que falta. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas que eu poderia usar aqui nesse texto, e quase todo pregador ao pregar essa mensagem usa, é que faltou alegria. Porque o vinho, algumas vezes, em alguns textos da Bíblia, é usado para alegria. Um deles é Salmo 104, versículo 15, onde o vinho é chamado de alegria. A Bíblia diz: o vinho que alegra o coração do homem. E não pode faltar alegria na sua vida. A minha pergunta é: o que é que está roubando a tua alegria? O que é que o diabo tem feito para roubar a tua alegria? É isso que o Senhor vai restituir, aleluia, porque Deus é um Deus que deseja a alegria do seu povo. Quando Jesus nasceu, a mensagem do céu, do anjo, lá em Lucas 2, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Alegria para todos. Neemias, no capítulo 8, versículo 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria traz força, porque a alegria traz motivação. Deus quer que você seja motivado. Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que Deus está dizendo? Que a alegria é tão importante que Ele vai inibir o choro. Ele vai encurtar o tempo de chorar. Aleluia, a alegria está chegando. No Salmo 16, versículo 11, a Bíblia diz: na presença do Senhor, diga comigo, a abundância de alegria. Aleluia, aleluia. Deus é Deus que alegra. O que é que você precisa hoje para receber esta alegria? O que está faltando para que você possa receber esta alegria? Jesus transformou água em vinho, porque é da natureza dele criar. É da natureza de Jesus transformar. É da natureza de Jesus restaurar. Vejam que há coisas importantes que não podem faltar. E há coisas que temos, mas que precisam ser restauradas, resgatadas. Porque uma coisa é não ter, e outra coisa é até ter, mas aquilo não está funcionando. Aquilo não está trazendo alegria, orgulho, prazer. Então existem coisas que Deus quer restituir, aleluia, mas há outras que Deus quer restaurar. Restaurar na sua casa, restaurar na sua saúde, restaurar nos seus recursos. Deus é Deus de restauração. João 1, versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, existem coisas que precisamos e pedimos e que ainda elas não existem, mas o Deus que criou o universo, Ele é poderoso para criar isto na tua vida. Aleluia, aleluia. Aquele versículo, lembrei agora, que a Bíblia diz: se nós pedirmos, que o Senhor vai nos dar. Está no Evangelho de João também, não lembro exatamente. Aquele versículo no original diz: mesmo que não exista, eu vou fazer acreditar. Eu já contei aqui o testemunho da Fátima Nobre. Ela usou esse versículo uma vez pregando, dizendo que o marido dela tinha se formado e não conseguia emprego. Ela começou ela mesma ligando para as empresas, apresentando o currículo, mas não havia nenhuma
porta aberta, não havia nenhum cargo disponível, e ela usou esse versículo e clamou: Senhor, mesmo que não haja, cria esse cargo. Irmãos, Deus é tão tremendo que ela recebeu uma ligação da Micheline, não é, Gelson? Aquele que é aquele Michelin. Ela recebeu uma ligação da Michelin, que parece um monte de marshmallow junto. E o homem lá no telefone disse a ela: olha, você nos mandou o currículo do seu marido, na época não precisávamos, mas surgiu aqui a possibilidade, uma oportunidade, manda seu marido. E ele foi, irmãos, e aquele homem ficou rico, aleluia. Deus é o Deus que cria do nada. Deus vai criar aquilo que você precisa, e o que você tem que precisa ser restaurado, Ele vai restaurar. Diga com autoridade no nome de Jesus: Ele vai restaurar. Deus muda, Deus transforma, Deus restaura, aleluia. Ele é poderoso para restaurar. Jesus veio transformar. Jesus veio transformar pecadores em purificados. Jesus veio transformar perdidos em achados, em salvos. Jesus veio transformar escravos em livres. Jesus veio transformar derrotados em vitoriosos. Aleluia. Romanos 8:37 diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele te ama, e pela razão dele te amar, a Bíblia diz que nos tornamos vencedores. 1 Coríntios 15:57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. Repita comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. É o Deus que transforma a teu favor, é o Deus que te faz mais do que vitorioso. Aleluia. Deus é Deus de coisas novas. Ele transforma a sua vida. Ele veio para transformar a sua história. Ele veio para transformar as circunstâncias que você vive. Ele veio para transformar o seu futuro. Ele veio para transformar a sua eternidade. Olha, você estava na fila dos que iam para o inferno. Jesus veio, comprou você com o seu sangue, e você entrou na fila dos que vão chegar no céu. Aleluia. Eu vou para as bodas do Cordeiro. Diga comigo: eu vou para as bodas do Cordeiro. Aleluia. Deus fez coisas novas ali. 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Ele vai entrando e vai tirando o velho. Ele vai tirando o que não funciona mais. Ele vai tirando o impedimento. Ele vai tirando o que traz vergonha. A Bíblia diz: as coisas velhas se passaram, e eis que tudo... Fala forte: eis que tudo... Diga comigo: é tudo. É tudo, não é uma parte, não é metade, não é 10%. A Bíblia está dizendo: é tudo. Tudo se fez novo. Aleluia, glória a Deus. Agora eu quero entrar na mensagem, porque até aqui foi a introdução, porque eu sou discípula do pastor Gelson Brown. Muito bem, mas a mensagem é curta. Hoje eu disse para ele: menino, o negócio é grande. Nós vamos ter ceia, nós vamos ter um almoço. Você fica quietinho que eu prego. A gente precisa de tempo. Muito bem, passos para o milagre da transformação. Primeiro, é preciso perceber o problema. Irmãos, não há como solucionar um problema que você não descobre. Não há como resolver algo que você não percebe. E o interessante dessa história é que há um mestre de cerimônia. Aquele homem era o responsável pela festa, mas ele não percebe. Uma porcaria, né? Infelizmente, tem gente que tem uma liderança espiritual também que não funciona. Desculpe eu falar. Mas essa família aqui colocou alguém responsável por uma festa, e o homem não percebeu que não tinha mais vinho. Veja bem, primeiro, compraram pouco vinho. Não fizeram a conta, ele não fez a conta direita. Porque Jesus disse que você não pode iniciar um projeto sem antes parar e fazer o cálculo.
Então você tem que iniciar alguma coisa com a bênção de Deus, com os recursos, com a direção de Deus. Amém? Mas aqui não houve organização, não houve um projeto de planejamento. Muito obrigado. Não houve um planejamento correto aqui. Então, esse homem não fez um bom papel. Agora, quem percebeu o problema foi Maria. E o que Maria faz? Primeiro, ela não conta para os convidados. Ela não divulga o problema. Ela não expõe a família, porque às vezes é isso que alguém faz quando descobre um problema. Ela vai e conta a Jesus. Maria está ensinando qual é o papel da igreja. O papel da igreja é intercessão. Você percebeu que alguém tem um problema? Não divulgue, vai orar. A Bíblia diz que é papel da igreja orar. Toda segunda-feira nós estamos no culto de oração e nem sempre o motivo que deve trazer você ao culto de oração é o seu problema, porque existem orações que Deus não ouve porque você só ora por você mesmo. Você ora pelo seu dedo do pé, você ora pela sua família, você ora pelo seu carro, você ora pelos seus sonhos, e a igreja, ela existe na terra para interceder. Nós somos canal de bênçãos. Você precisa incluir na sua oração a obra missionária, a salvação de quem você conhece. Você precisa incluir na sua oração o crescimento da sua igreja. Você precisa incluir necessidade de outras pessoas. A Bíblia diz que Jó só obteve a resposta, o milagre, a transformação, recebeu tudo aquilo que ele perdeu em dobro, enquanto ele orava, intercedia pelos seus amigos. Veja o poder extraordinário da intercessão. 1 Timóteo 2:1 diz: antes de tudo, te peço que se façam orações, súplicas, intercessões por todos os homens, e continua adiante, porque isso é agradável a Deus, que quer que todos sejam salvos. Então a lição que Maria nos dá aqui é a da intercessão. A segunda, é claro, da obediência. Fazei tudo o que ele vos mandar. Irmãos, nós temos o manual da vida nas mãos. Você tem a Bíblia Sagrada que tem que ser lida e que precisa guiar as suas escolhas, os seus passos. À medida que eu obedeço ao Deus, eu sou abençoado. Segundo, obedeça sem questionar. Obedeça sem questionar. A Bíblia vai dizer aqui que Jesus mandou encher as talhas de água. E eu sou muito metida. Se eu estivesse ali, eu ia talvez comentar, não, com Jesus que eu não ia ter coragem, mas eu ia dizer para um dos empregados: ué, mas a gente precisa de vinho, o que a gente vai fazer com água? Enchei essas talhas de pedra de água. Mas eles obedeceram. Maria disse a eles: fazei tudo que ele vos mandar. Quinta-feira eu estava pregando aqui sobre Elias e a viúva de Sarepta. E quando Elias chega, a mulher está catando gravetos. Alguma versão diz cavacos. E ele diz, ela me pede, me traga água. Ela foi e trouxe água. Daqui a pouquinho ele pede a ela: agora faz um pão para mim. E ela disse: meu senhor, eu só tenho um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, e eu estou aqui catando esses cavacos, gravetos, porque eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, e hoje comeremos e amanhã morreremos, não tenho para amanhã. E ele diz assim: faz conforme você fala, porém faz primeiro para mim. Irmãos, uma mãe ouvir isso, a prioridade dela geralmente é o filho. Mas aquela mulher entendeu que da boca de Elias saía a palavra de Deus, e ela fez conforme Elias disse. Obedeça a Deus sem questionar. Existem horas que Deus nos manda fazer uma coisa que não parece sensato, não é racional, mas é uma questão de fé, é uma questão de prova. Aquela mulher foi provada e foi aprovada. Existem coisas que Deus nos pede e não podemos questionar. A Bíblia Sagrada diz que Jesus mandou encher de água aquelas talhas, e eles fizeram como ele pediu. Porque às vezes, irmãos, nós precisamos resolver um problema
para solucionar o outro. Como assim? Às vezes o problema que estamos visualizando, o problema que estamos percebendo, ele é resultado de outra coisa que primeiro precisa ser consertada. A Bíblia diz que haviam ali aquelas talhas de pedra e elas estavam vazias. Porém, elas tinham um propósito. Aquelas talhas de pedra, elas deveriam estar cheias de água, e João explica, porque aquela água serviria para a purificação cerimonial dos judeus, mas estava vazia. Aquele povo não obedeceu às exigências da lei. Era uma família que a sua vida espiritual estava vazia. Aquelas talhas estavam mostrando a situação espiritual daquela família, um desinteresse pelas coisas de Deus, uma falta de compromisso com as coisas de Deus. As talhas de água estavam vazias. E é interessante porque não eram de barro. Aquelas talhas eram de pedra, um material duro, difícil de serem talhadas, por isso que são talhas de pedra. E aquelas talhas me lembram da dificuldade que Deus tem para tratar, para lidar comigo e com você. Quando, das vezes, o nosso coração é um coração de pedra, que Deus quer tratar, mas é difícil, por causa da nossa inconstância, a nossa indiferença às coisas espirituais, as nossas distrações, as nossas desculpas e argumentos para não fazer aquilo que Deus exige que façamos. E é tão racional. Não, meu trabalho vem primeiro. Não posso ir ao culto porque o meu trabalho vem primeiro. Eu não posso ler a Bíblia porque eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Não dá para orar porque Irmãos, a gente usa tantas desculpas e não se organiza para colocar Deus em primeiro lugar das nossas vidas. E Deus não aceita o segundo, Deus não aceita o terceiro, Deus exige ser o primeiro. E como a gente tem dificuldade para dar a Deus o lugar que Ele pede. Então não havia naquela família um ambiente para milagres. Eles não cultivaram dentro de casa um ambiente para milagres, irmãos. Meu pai não era crente, mas a minha mãe todos os dias nos obrigava a fazer o culto doméstico. Eu vi milagres, houve cura dentro da minha casa, houve batismo com o Espírito Santo dentro da minha casa. Uma vez nós estávamos ali ajoelhados, pequenos, e todos nós sentimos aquele cheiro forte de rosa. Começamos a chorar, a falar em línguas. Teve uma vez que a porta se abriu, ouvimos passos, ficamos assustados, mas todos arrepiados, sabíamos que era Jesus passeando no nosso meio. A tua casa precisa ser um lugar onde haja liberdade para Deus operar milagres. Aleluia, aleluia. Veja que o milagre só aconteceu porque a ordem foi obedecida. O milagre só aconteceu porque eles encheram as talhas. Porque quando Jesus mandou, no texto original, não era só para pôr água, mas para encher até em cima. Jesus não estava pedindo, olha, enche apenas até metade. Eles tinham que completar, eles tinham que encher, porque a ordem bíblica é que sejamos cheios de Deus. A ordem bíblica lá em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo, aleluia. Nós precisamos ser cheios de Deus, precisamos viver cheios de Deus, andar pelo Espírito, produzir os frutos do Espírito, aleluia. Criarmos um ambiente que Deus tenha liberdade para trabalhar. E quando fala de água, água é um dos símbolos do Espírito, por isso tinha que ser encher de água. A água é um símbolo da palavra, a água que purifica, a água que sustenta, a água é vida. Só existe vida onde há água, aleluia. Milagres acontecem onde há água, onde há o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em Gênesis no capítulo 1, que o Espírito pairava sobre as águas, e Deus disse, o Espírito ia
a palavra e houve criação. Ali no caso de Maria, vem um anjo e fala, a Bíblia diz que o Espírito se moveu e Jesus nasceu, aleluia. É água na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Veja que Deus só enche o espaço que você lhe der. Deus não está pedindo pouco espaço, Deus está dizendo que quer encher você todo, aleluia. Deus está pedindo, dá-me espaço, eu vou encher, eu quero transbordar na tua vida, aleluia. Experiências maravilhosas com Deus, experiências de milagres com o Senhor. Irmãos, eu glorifico a Deus, porque eu tenho vivido uma vida de milagres. Eu vivi uma vida de milagres quando a minha filha, com 4 anos de idade, ela teve uma manifestação de uma enfermidade. Eu fui correndo, chorando, carregando ela nos braços, e ali eu fiz 1 ano de campanha de oração, e eu dizia com Deus, Senhor, ela nunca mais vai passar por isso, ela nunca mais vai sofrer disso. Os anos se passaram, eu fui tratando, e um dia um médico disse, minha senhora, o seu tratamento é em vão, o que o médico passou para a senhora, dentro do peso dela, não tem ação nenhuma, a sua filha não tem nada, fizeram todos os exames, não encontraram nada. Isso é Deus. Quando o meu filho David tinha 3 anos de idade, recebemos uma ligação daqui dos Estados Unidos, um médico que fez uma biópsia no Gelson, disse que ele tinha câncer, melanoma, e a pessoa que ligou disse, olha, você tem 3 meses de vida. Eu ia ficar viúva, com 2 crianças pequenas, mas Deus, aleluia, operou um milagre, e isso já tem mais de 30 anos, e meu marido está ali, lindo, saudável, comemorando aniversário, aleluia, aleluia. É o Deus que muitas das vezes ele mesmo disse, viajava de avião pelo Brasil, para outros países, não tinha R$1 no bolso, mas Deus preparava tudo, aleluia. Quantas vezes nós não tínhamos o dinheiro para pagar, nem o aluguel, e é o aluguel da igreja, lá em Macaé, eu já contei esse testemunho, mas gosto de contar. Hoje nós precisamos fazer uma obra no local que foi nos dado de graça por alguns meses, porque fomos despejados, a igreja foi despejada do apartamento onde nós morávamos, e aí o Gel sentado na poltrona fez as contas de quanto precisava. Nisso o Silvinho da Nilceia gritou lá embaixo, eu desci, o que você quer, Silvinho? Ele, não, eu trouxe um cheque, porque eu não pude vir no culto, tá aqui, ó, o meu dízimo mais uma oferta. Quando eu li o valor, eu perguntei ao Gels, quanto é mesmo que você disse que a gente precisa? E ele foi dizendo o mesmo número que estava no cheque. Eu quero dizer a você hoje, que o Deus que eu sirvo é um Deus de milagre, é um Deus que transforma, é um Deus que resgata, é um Deus que restaura, é um Deus, aleluia, que quando damos espaço, Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro e último, foi enquanto andavam que o milagre aconteceu. Incrível, porque eles obedeceram, colocaram água, e era água, não era que suco, não tinha que suco, né? Água. E agora Jesus disse, levai até o mestre-sala. Então eles saíram com aquelas talhas muito pesadas e foram. Só que quando chegou no mestre de cerimônia, o homem não viu água, ele viu vinho. Irmãos, o nosso milagre tem um tempo para acontecer, mas na hora H ele vai acontecer. A Bíblia Sagrada diz que o homem experimentou, ficou admirado, mas o milagre aconteceu enquanto andava. Vocês lembram dos 10 leprosos? A Bíblia Sagrada diz que aqueles homens gritaram para Jesus que queriam ser curados. E Jesus disse, vão, e vocês vão entregar a oferta ao sacerdote. Porque Jesus não diz isso, mas a gente sabe pela tradição do Velho Testamento. Eles tinham que ir, ser examinados e entregar uma oferta pela cura. E eles foram, obedeceram, de uma maneira também irracional, porque eles continuavam leprosos. Quem perdeu o dedo, sem dedo. Quem perdeu o nariz, sem nariz.
mas foram. E a Bíblia diz que no caminho eles foram curados. Aleluia. Vocês lembram de Enoque? A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. É o dia a dia. É o seu viver diário, é a maneira com que você age, com que você se comporta, é a maneira como você fala. Gente, você está caminhando para o céu, lembra disso. O seu dia a dia conta, tem peso no seu currículo, porque você precisa andar com Deus, e enquanto você anda com Deus, Ele opera milagres na sua vida, aleluia. O milagre aconteceu enquanto eles caminharam, e a água, quando chegou no homem, já não era mais água, é vinho, aleluia. Não era qualquer vinho, era um melhor vinho. O homem vai dizer admirado, mas até há pouco tempo nós estávamos bebendo um vinho ruim, um vinho inferior, mas agora o vinho que vocês me deram para beber é um vinho melhor, aleluia. O que Deus tem para você é melhor do que aquilo que você sozinho conseguiria, é melhor do que aquilo que o homem promete, é melhor do que aquilo Trump, o dólar garantem. Deus tem o melhor. Diga comigo, Deus tem o melhor. Aleluia. Deus nos transforma para melhorar. Deus quer transformar você para você ser uma pessoa melhor. Deus quer transformar você para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor. Deus quer transformar você para ser um patrão melhor, um empregado melhor, o melhor empregado da companhia, o que vai ganhar mais. Deus quer melhorar você, aleluia. Nós estamos aqui para sermos transformados. E vinho na Bíblia, além de significar alegria, ele é símbolo da vida. Lá em Levítico capítulo 17, o sangue tem a vida, e vinho fala de sangue. Quando nós participarmos da Santa Ceia, nós vamos estar participando do suco da uva, que representa o sangue de Jesus. Hoje foi cantado aqui, o sangue que abre caminho, acesso a Deus, o sangue que me purifica de todo pecado, 1 João 1,7, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, aleluia. Este vinho, ele representa a nossa aliança com Deus.